Fala pessoal, tudo bom? Eu tô muito animado hoje para falar sobre uma das minhas disciplinas favoritas, que é matemática. E contar um pouco de como foi a minha trajetória de acertar 44 de 45 questões no Enem. Eu posso dizer, para ser bem sincero, que foi um pouco até uma surpresa para mim, porque eu tava indo bem, eu me preparei bastante, estudei bastante, mas eu não tava tirando uma nota tão alta nos simulados. Então assim, ter errado só uma questão foi uma coisa muito bacana que mostrou assim que a minha preparação talvez foi até melhor do que eu imaginava. Então eu queria contar um pouco nesse vídeo como que foi essa preparação e dar algumas dicas de o que eu fiz que talvez você possa fazer também e adicionar isso aí na sua estratégia de estudo, no seu método de estudo, para você ter um desempenho muito bacana esse ano no Enem. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo então. Olha, pessoal, para começar, eu tenho que dizer que a prova do Enem é uma prova muito peculiar. Por que eu falo peculiar? Porque ela é diferente de todas as outras provas de vestibular. Ela tem tanto uma estrutura de prova, no sentido de ter 2 dias com 90 questões e uma redação, e só ter uma fase, não ter duas fases, quanto também nas questões em si. A maneira como as questões são montadas, a gente já conhece como aquelas questões com muito texto, questão com tabela, figura, gráfico, charge, tirinha. Sempre vão ter elementos para que você tenha que ler muito, interpretar muito, o que tira um pouco do peso do conteúdo. Então, a prova do Enem, ela é conhecida por ser uma prova longa, uma prova que te exige muita gestão de tempo, mas também uma prova que não é difícil. Isso para matemática também é verdade. Então a prova de matemática do Enem, por ter muito texto, muita interpretação, ela não é uma prova que vai te exigir tanto conteúdo trazido do estudo. Então, a prova de matemática do Enem não vai exigir um conteúdo muito aprofundado. Você não precisa ter um nível muito aprofundado nas matérias, porque a própria prova do Enem te dá todos esses conteúdos em forma da interpretação de texto. Todos aqueles textos, todas aquelas figuras, aqueles gráficos, eles são um pouco do conteúdo que você precisa para resolver a questão, então você não precisa ter aquela profundidade de números complexos, de trigonometria, coisas que são conhecimentos muito avançados. Lógico, há exceções, tem questões que são mais técnicas do Enem, mas elas não são a regra. Você tem que pensar que você tem que acertar o maior número possível, e só com essas questões mais interpretativas você já consegue acertar uma quantidade enorme de questões. Bem, sabendo disso, então eu vou falar um pouquinho de como eu fiz a minha preparação para o Enem. A dica número 1 que eu dou é fazer muitos simulados. Como eu falei, a prova do Enem ela tem essa peculiaridade de ser única e ter um estilo que sempre se repete. O simulado ele vai fazer você perceber um pouco desse estilo, de entender mais ou menos como as questões do Enem funcionam, e quanto mais você fizer, mais prática você vai ganhando, e mais você vai conseguir entender como a prova funciona. No meu caso, eu estava muito focado em FUVEST, então eu não estava me preparando, estudando conteúdo para o Enem. Só que eu fiz questão de fazer muitos simulados do Enem para pegar o jeito das questões específicas desse vestibular. Porque eu sabia que a FUVEST tinha questões com conteúdo muito mais aprofundado do que o Enem, só que tinha um pouquinho mais de tempo para resolver e não tanto texto. Então, era uma maneira diferente de estudar. Por isso eu fiz questão de fazer muito simulado. Então, como que eu fazia esses simulados? Eu pegava provas antigas do Enem. Então, peguei ali dos 5, 6 últimos anos e fiz as provas de matemática, lógico, junto com as outras matérias também, mas no caso específico de matemática, eu estudei para entender como era o vestibular em matemática. Isso me ajudou bastante. Eu não precisei estudar nenhum conteúdo muito novo. E isso leva a gente para a segunda dica. Quando você faz simulados, você vai perceber que tem algumas questões que você acerta, algumas questões que você erra. E por mais questões que você erre, é super importante que você corrija o seu erro. Então o que eu fiz? Toda vez que eu errava uma questão, eu tentava classificá-la em duas categorias. O primeiro motivo é relacionado a ser uma pegadinha. E o segundo é que você realmente não sabe o conteúdo. O que eu fazia em cada um desses casos? Quando eu errava uma questão por causa de pegadinha, eu via a resolução da questão, procurava na internet, as do Enem sempre vão ter resolução de vários cursinhos, e eu entendi exatamente qual foi o caminho que eu usei para ter errado a questão e qual é o caminho correto. E tentava ver assim, por que eu pensei por esse caminho errado? Será que é algum raciocínio que pode me fazer cair em outras questões também? Cair em outras pegadinhas? E eu ficava mais atento. Isso, pouco a pouco, fazer esse treino de pegadinhas, me deixou muito atento às questões do Enem, de sempre procurar uma possível pegadinha. Sabe aquela coisa de que você coloca a primeira resposta, só quando você vê, é igual aquela questão que fala assim,
x mais y é igual a 10, y é igual a 5. O valor de x ao quadrado é... Então, muitas vezes, você resolve a equação, acha o valor de x e vai ter uma alternativa prontinha ali. Só que ele pede o valor de x ao quadrado. Então, esse tipo de questão é uma pegadinha clássica que existe, que pega muita gente. Então, esse é que é a questão do caminho da questão. Então, eu gostava muito de tentar entender qual era o caminho que eu usei para errar a questão por pegadinha, para nunca mais andar por esse caminho, nunca mais trilhar esse caminho. E esse é o primeiro tipo de erro, então, erro por pegadinha. E quando eu errava por conteúdo, isso me dava uma clara mensagem de que eu não sabia aquele conteúdo. Por conta disso, eu deixava aquilo como uma parte para estudar. Então eu tinha que revisar aquele conteúdo, aquela parte, aquela matéria, depois de uma sessão de estudo, especificamente do ponto que eu errei, ou até um pouco mais amplo do que o ponto que eu errei. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão aqui que eu vou mostrar, espero que esteja aqui, eu ainda não consegui entender muito bem como colocar as coisas na imagem, mas vai estar aqui. Então, essa figura aqui é uma questão do Enem do ano passado, do ano de 2019. Essa questão, se você olhar, ela não é difícil, ela só é um pouco confusa. Você pode ver até que tem só uma matriz, ela é uma questão meio direto ao ponto, tem um texto curto, mas ela confunde um pouco a questão de linhas e colunas. Então você tem que somar ou as linhas ou as colunas e ver qual que é o maior valor. Se você confundir, você vai acabar pondo a alternativa errada. Bem, e a dica número 3 é a gestão de tempo. O tempo talvez é uma das coisas que mais pegam os vestibulandos, e eu sempre tive esse medo de não conseguir ter tempo de resolver a prova. Então o que eu fiz? Eu criei uma estratégia de resolver a prova que não me deixasse sem tempo. O que eu fazia? Eu começava resolvendo as questões mais fáceis, e não só as mais fáceis, as também com pouco texto. Então eu fazia uma passagem que eu chamava de varredura isso. Eu fazia uma varredura na prova, identificando quais eram as questões que eram ou curtas, isso é fácil. Para você saber se uma questão é curta no Enem, convenhamos que não tem muita questão curta no Enem, né? Não é, a questão curta é 6 a 7 linhas de texto, e a questão longa é 15 a 20 linhas de texto. Então, mas supondo que a questão curta seja menos do que 6 ou 7 linhas, eu selecionava todas essas como questões rápidas de fazer. Então essas seriam as questões que eu começaria fazendo. Se vocês olharem aqui do lado da tela, vocês vão ver o exemplo de uma questão curta. Então não é uma questão super curta, de 1 a 2 linhas, mas vocês veem que ela tem menos de 6 a 7 linhas, e é uma questão razoavelmente direta de você saber se você tem ou não conhecimento para responder. Por outro lado, essa daqui é uma questão extremamente longa, quase que ela não cabe aqui no vídeo, exatamente porque é aquela questão que você não vai resolver na primeira vez que você olhar a prova. Vai ser uma questão que você vai deixar para o fim. Então você garante os pontos mais fáceis e mais rápidos logo no começo. Essa é a palavra. Eu fiz questão de garantir os pontos, de pelo menos ali dos 45, conseguir garantir uns 25, uns 30, de cara, só com as questões mais fáceis e mais curtas. E a respeito da teoria de resposta ao item, o TRI, isso é super importante, porque o TRI ele penaliza quando você erra questões fáceis e acerta questões difíceis. Com essa técnica, você vai acabar acertando as questões fáceis e eventualmente você deixa as questões difíceis para o fim, para chutar, para fazer uma resolução um pouco mais detalhada. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fazia uma primeira vez a prova só passando pelas questões mais fáceis e esquematizando as questões médias, mas que eram rápidas também, e depois, quando eu fazia mais uma passada, eu conseguia ter calma em resolver as questões mais difíceis, porque eu já tinha garantido todas as outras. Então, acho que essa é a terceira dica, tenha uma estratégia de resolução de prova que seja baseada em gestão de tempo, em que você use o seu tempo da maneira mais inteligente possível. E como uma última dica, ganhe confiança. Então, eu fiz questão de estar muito confiante no dia da prova, como? Fazendo muitos simulados até eu chegar numa pontuação que eu achava boa. Então, quando eu comecei a tirar 40, 41 nos simulados, eu não fiquei mais tão preocupado de que eu não conseguiria. Eu acho que a melhor forma de você provar para si mesmo, ou para si mesmo, você consegue, é exatamente performando isso num ambiente que seja muito parecido com a prova do Enem. Então, você pegou, por exemplo, um simulado para fazer num dia, fez no tempo certinho, fez sem consultar a resposta, fez da mesma maneira que o Enem, e você conseguiu tirar ali 40, e é isso que você está planejando,
nada te impede de fazer isso no dia da prova. Essa confiança, ela não é só boa porque você pode dizer assim, eu já estou mais garantido, como o fato de você estar mais garantido já te ajuda no dia da prova, de você livrar um peso de não ter que ser a melhor performance da sua vida à prova. Então isso foi muito o que eu fiz. Eu treinei simulados do Enem até eu estar com uma nota que eu considerava confortável, ali na casa dos 40, para quando chegar na hora da prova eu estar despreocupado de que eu não conseguiria. No pior dos casos eu tiraria um pouquinho menos do que eu estava acostumado, no melhor dos casos, como acabou acontecendo, eu tirei 44 de 45. Beleza, pessoal? Bem, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema de matemática. Se vocês não conhecem aqui o canal, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para que vocês possam conhecer um pouco mais. Lógico, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. E eu gostaria que você comentasse qual é a sua estratégia para a resolução de prova de matemática. Você resolve na ordem? Você já está pensando a respeito disso? Eu queria saber um pouco mais de vocês agora. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.